Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo, você precioso e preciosa do Senhor. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estamos aqui hoje para mais uma leitura da Bíblia. Uma leitura que temos feito diariamente, a fim de, no final do ano, termos lido toda a palavra. E eu quero te convidar, se você é novo aqui, a se inscrever no canal, compartilhar e dar um joinha também nesse vídeo, sabe? Ajudar esse canal a crescer e, além disso, alcançar outras pessoas. Quando você compartilha isso com alguém, eu considero que é como se fosse uma pequena sementinha que você está plantando em uma boa terra, tá bom? Então eu digo, bora semear boas sementes. Vamos ler hoje o nosso 27º dia. Já são quase 30 dias aqui no canal lendo a palavra do Senhor. Deus continue nos dando força para cada dia mais cumprirmos esse propósito, amém? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia. Deus, abençoe essa pessoa aí do outro lado dessa tela, Pai querido, Pai amado. Que possamos, Senhor, compartilhar nesse momento, Senhor, uma conexão espiritual, Senhor. Pai querido, Pai amado, que toda a sua casa, Senhor, seja abençoada, meu Deus, que a sua vida espiritual seja, Senhor Jesus, que a sua vida espiritual seja abundantemente transbordada, Senhor. Que o conhecimento nos liberte, que o conhecimento nos salve, meu Deus. Senhor Jesus, eu não sei as suas dores, eu não sei as suas fraquezas, mas tu bem conheces, Deus, que seja com ela ou com ele em qualquer caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, bora começar, gente? Nós estamos lendo um novo livro e é Êxodo. E hoje é o capítulo 4 ao capítulo 5, versículo 21, no nosso 27º dia. Deus concede poderes a Moisés. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pegue-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando-vos os que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com quem farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou a Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés:
Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó assim: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, na estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do seu povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e o adoraram. Moisés e Arão falam a Faraó. Capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos agora ir ao caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fareis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palhas de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque se dizia: nada diminuirei de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes as espadas nas mãos para nos matar. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao 9.
Às vezes, as dificuldades vêm como resultados da obediência a Deus. Moisés e Arão obedeceram ao Senhor e entregaram sua mensagem a Faraó. Este, por sua vez, reagiu com mais trabalho e opressão sobre os hebreus. Muitas vezes nos perguntamos o que fizemos para merecer nossas dificuldades. Normalmente, olhamos para algo que fizemos de errado. Mas às vezes, não são nossos pecados que nos trazem sofrimento, mas sim a nossa obediência a Deus em um mundo que corre na direção oposta. Você está seguindo a Deus, mas ainda sofre, ou sofre ainda mais do que antes? Se sua vida é triste, pode não ser consequência de seu próprio pecado, mas dos outros. Você pode estar sofrendo por agir certo em um mundo errado. Veja em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 22. Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 22. O maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crerem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Como tratar a ofensa de um irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou mais dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. E digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Jesus estabelece diretrizes claras para lidar com cristãos que pecam contra nós. Essas instruções foram criadas para os cristãos e não para os incrédulos. Elas tratam de pecados cometidos contra você e não contra os outros. O conflito que ocorre deve ser resolvido no contexto da igreja, não da comunidade em geral. As palavras de Jesus não nos dão liberdade para atacar qualquer pessoa que nos prejudica ou insulta, nem são uma licença para fofocas ou para pedir a intervenção da igreja. Pelo contrário, elas foram projetadas para reconciliarem os fiéis que discordam entre si,
de modo que a igreja possa viver em harmonia. Todavia, quando alguém nos ofende-nos, nossa tendência é fazer o oposto do que Jesus recomenda aqui. Somos tentados a afastar-nos em ódio ou ressentimento, a buscar vingança ou a envolvermos-nos em fofocas. Porém, ao contrário, primeiro deveríamos ir diretamente à pessoa, por mais difícil que possa ser. Então, devemos perdoá-lo de acordo com o quanto for preciso. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Aumentará muito as chances de restaurar o relacionamento e de viver junto em paz. Esta é uma oportunidade de ver o reino avançar. Orando salmos. Ore para que a glória do Senhor seja reconhecida e honrada por pessoas de todo mundo e em todas as gerações. Salmo, capítulo 22, versículo 19 ao 31. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Provérbios capítulo 5, versículo 15 ao 21. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam o seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas. Nunca repartirás com estranhos. Seja bendita a tua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa. Que o seio de sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. E essa foi mais uma leitura de hoje. Espero você aqui amanhã para a nossa próxima leitura, o nosso 29º dia. Que o Senhor possa abençoar você grandemente e até amanhã. Não se inscreve. E essa foi mais uma leitura de hoje, nosso 28º dia. Te espero aqui amanhã para o nosso 29º dia. Já estamos quase 30 dias lendo a palavra do Senhor. Te convido a compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscrever e vamos semear boas sementes. Até amanhã!